Ok. Nós estamos na Parashat Emor. Semana Parashat Emor. E nós sabemos que todos os assuntos da Parashá, eles têm uma ligação com o nome da Parashá. O nome da Parashá, ele dá para nós a entender, ele contém dentro de si todos os assuntos da Parashá. Nós temos o nome da Parashá, é Parashat Emor. E nós sabemos que o próprio nome, ele já indica para nós o que são os ensinamentos da Parashá. Emor. Emor quer dizer fale. Na verdade, o que está falando para nós a Parashá? Emor, ela Kohanim bnei Aaron, fale para os Kohanim, filho de Aaron, ve'amarta lehem, e diga para eles, lenefesh lo itama be'amav, que uma alma não pode se impurificar dentro do povo. Isso quer dizer Parashat Emor. Emor, ela Kohanim, fale para os Kohanim, filhos de Aaron, ve'amarta lehem, e diga para eles, lenefesh lo itama be'amav, que uma alma não pode se purificar dentro do povo. Quer dizer, a proibição dos Kohanim se purificarem. Então, como começa então a Parashá? Emor, fale para os Kohanim, ve'amarta, e fale duas vezes. Emor, ve'amarta. Porque está escrito duas vezes. Emor, ve'amarta. Emor ala Kohanim bnei Aaron, ve'amarta lehem. Fale para os Kohanim, filhos de Aaron, e diga para eles, por que duas vezes? Então, Rashi, ele explica Emor, fale para os Kohanim, ve'amarta, para que eles também falem. Falem para quem? Então fala Rashi que aqui vem nos ensinar lehazhir gedolim alaktanim, que os mais velhos têm que advertir os mais jovens. Quer dizer que aqui é uma mitzvah que não somente que é dado para os adultos, mas os adultos têm que advertir os mais jovens. Quer dizer, nós entendemos que os pais têm que ensinar para os filhos. Essa mitzvah que os pais têm que ensinar para os filhos. Então, aqui surge uma dúvida. Nós temos na Torá 613 mitzvot. A maioria absoluta dessas mitzvot foram entregues somente para adultos. Crianças, eles estão pturim na mitzvot, estão isentas das mitzvot. Com raríssimas exceções. E uma dessas exceções consta na nossa Parashá. Tem que falar para os Kohanim, filho de Aaron, para... Sim, está gravando. Para que lenefesh lo itama be'amav, que uma alma não se impurifique dentro do povo. E por que realmente aqui nós temos essa advertência? Emor ve'amarta. Diga, fale, quer dizer que os pais têm que advertir os mais jovens, quer dizer que não somente os mais velhos têm essa proibição, até mesmo os mais jovens. Quer dizer, a impureza, que um Kohen é proibido se impurificar para o morto, não é somente mais velhos têm essa proibição, adultos, até mesmo crianças. Interessante que tem ideias que falam que até uma mulher, que ela está grávida de um Kohen, que o marido é Kohen, ela não pode entrar no cemitério, porque o filho dela também não pode se purificar, que pode ser que é um menino e vai entrar aqui essa proibição. Quer dizer, desde o ventre materno já tem essa proibição. Mas aqui a linguagem é, que nem Rashi nos explica, lehazhir gedolim alaktanim. Lehazhir quer dizer advertir, que os mais velhos têm que advertir os mais jovens. Quer dizer, os mais jovens, as crianças têm que ser advertidos. Por que ele usa essa linguagem lehazhir, advertir, e não lelamed, ensinar, ou como nós falamos sobre o estudo da Torá, veshinantam, você tem que ensinar para o seu filho. Ele usa a linguagem lehazhir, que tem que advertir. Isso nós vamos ver isso depois, vamos passar isso para depois. E depois nós temos que entender o que significa a própria palavra Emor. Diga, Emor, fale para os Kohanim. Por que a Torá, a Parashá, tem esse nome, Emor? Emor é uma lição, tem que falar. Afinal de contas, nós sabemos que existe uma regra que está escrito no Pirkei Amot, Emor me'at va'aseh harbe. Quem falou isso foi Shammai. Fale pouco e faça muito. Quer dizer, nós já temos a proibição de falar demais. Então, o que a Torá vem nos ensinar com a palavra Emor? Então, para entender isso aqui, vamos ver, e só mais um detalhe, antes que nós vamos explicar tudo. Um dos assuntos da nossa Parashá, é um assunto atual, desses dias, fala sobre a mitzvah de Sfirat HaOmer, da contagem do homem. Então, com certeza, existe aqui uma
uma conexão entre Sfirat HaOmer e essa ordem de Emor. Estamos nos dias de Sfirat HaOmer, existe uma conexão com essa ordem de Emor. Então, vamos tentar explicar cada coisa de vez. O Midrash, ele fala para nós o seguinte, baseado nesse versículo, Emor al-Akvanim, consta nos Midrash o seguinte trecho. Fala o seguinte, Lishna Tlitai, Katla Tlitai. Uma língua tripla mata 3. Uma língua tripla mata 3. Quem é essa língua tripla? É o Lashon Hara. Lashon Hara é uma língua tripla, que envolve 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas? Aquele que está contando, aquele que está ouvindo e a vítima sobre o qual está se falando. Nós falamos que uma língua tripla mata 3, quer dizer, 3 pessoas são prejudicados através do Lashon Hara. A pessoa que fala, a pessoa que ouve e a vítima da qual está sendo falado. O Rebbe ele pergunta, dá para entender porque aquele que está falando o Lashon Hara está sendo prejudicado, porque afinal de contas é um grande pecado, está fazendo uma grande falha. E já que é uma grande falha, então realmente a pessoa é punida por isso. Aquele que está ouvindo também está fazendo uma grande falha. Está escrito que aquele que ouve é pior do que aquele que conta, porque ele é o interlocutor. Se ele não estivesse ouvindo, o outro não ia contar. Então, realmente, ele é o interlocutor, ele é o receptor desse Lashon Hara. Então, aqui nós vemos aqui que uma língua, que 2 pessoas são prejudicadas, aquele que conta e aquele que ouve. Mas o que tem a ver a vítima, coitado? Estão falando mal dele, e ao mesmo tempo nós estamos falando que está sendo prejudicado. Ele está sendo a vítima e está sendo prejudicado. Por que está sendo prejudicado? Devia ser relevante, falando mal dele, os outros estão pecando, mas ele não tem nada a ver com isso. Mas, na verdade, aqui existe uma explicação profunda. A gravidade do Lashon Hara não é apenas que nós estamos falando mal da vida do outro, falando fofoca. Isso já por si só é muito grave. Mas, além disso, nós estamos prejudicando o outro. É um prejuízo. Não que aquele que vai ouvir vai dizer, não, o que é? Nós estamos causando prejuízo para ele. Qual é o prejuízo? O Rebbe ele explica o seguinte, existe um dito, então, o rei Salomão ele fala, Ein tzadik ba'oretz, asher ya'aseh tov velo yachta. Não existe um tzadik na terra que vai fazer somente bom e não vai pecar. Ein tzadik ba'oretz, final disso aqui no Yov, se não me engano. Não existe um tzadik que ele só fala coisas boas, que só faz coisas boas e não peca. Todo mundo tem seu lado positivo. E todo mundo tem seu lado negativo. Cada um tem uma alma divina, que realmente ela é toda positiva, mas também tem uma alma animal, tem Yetzirará, tem um corpo que leva a pessoa a fazer, de vez em quando, coisas negativas. No momento que a pessoa consegue dominar o lado positivo dele, ele consegue fazer que o mal fique adormecido. Ele realmente não acorda, ele consegue adormecer seu mal. Mas vamos dar um exemplo, a pessoa que tem uma fogueira, e a fogueira está apagando, e as brasas estão quase apagando. Quando bate um vento, alguém assopra, isso atiça o fogo e faz que a fogueira novamente começa a queimar. Nós estudamos isso na Halakha do Shabbat, esse Shabbat. Então, existe o fato que, na verdade, a própria fala, o vento atiça o fogo, assim também. Quando uma pessoa tem o lado dele negativo, dormente, está dormindo, o lado negativo dele não está ativo, no momento que nós falamos mal dessa pessoa, nós conseguimos despertar esse mal para vir à tona. Automaticamente, essa força da boca do ser humano, a língua do ser humano tem essa força, que através que ele fala mal de alguém, ele consegue despertar o lado negativo dessa pessoa. Então, isso quer dizer, isso é a gravidade do Lashon Hara. Então, por isso está escrito que Lashon Tlitai, uma linguagem tripla, mata 3, porque aquela pessoa que está falando está sendo prejudicado. Aquele que está ouvindo, ele está sendo prejudicado, que ele está fazendo pecado junto. E a pessoa sobre a qual está sendo falado, através do Lashon Hara, ele consegue despertar o lado negativo dele. Então, isso prejudica a pessoa.
ele está sendo prejudicado, porque estão falando mal dele. Então, só falar mal dele, então, realmente, isso aqui já desperta o lado negativo dele. A mesma coisa, muito mais, quando se trata do lado positivo. Se o lado negativo é assim, o lado positivo é muito maior. No momento que nós falamos bem de alguém, o que acontece com essa pessoa? Nós despertamos o lado positivo dele. Automaticamente, mesmo se ele não está sabendo, eu estou conversando com meu amigo, falando sobre um terceiro, e estou falando bem dele, automaticamente, isso eu estou salvando a vida dele. Estou fazendo que o lado positivo dele desperta, porque eu estou atiçando a chama positiva que ele tem dentro dele. E isso é a vantagem de falar bem do outro. Então, essa é a ordem da Torá. Emor, fale o quê? Fale bem do outro. Procure falar bem do outro. Procure o lado positivo do outro, que todo mundo, ninguém é totalmente errado e ninguém é totalmente certo. É impossível dizer, aquele não presta. Aquele lá não presta. Muito, muito fácil falar assim. Mas se cada um consegue enxergar no outro lado positivo e ele fala sobre isso, ele vai salvar a vida dele, vai fazer que ele vai prestar, vai conseguir despertar o lado negativo dele. No momento que você fala, isso quer dizer emor. Emor quer dizer fale, atice o lado positivo dele, através de falar bem dele. Como a pessoa consegue falar bem do outro se ele não enxerga esse bem? Na verdade, essa fala, esse exercício começa do pensamento. Uma vez, entregaram para o Rebbe Rishab um livro que fala sobre Lashon Hara, para ele dar a carta de recomendação. Então, o Rebbe Rishab pegou o livro, ele viu a proibição de falar Lashon Hara, não pode falar isso, não pode falar aquilo. O Rebbe Rishab falou, não estou entendendo. Falar é proibido, pensar é positivo, é permitido? Pensar é permitido? Falar é proibido, pensar é permitido? Quando o Rebbe falou isso aqui várias vezes, aquela pessoa que pegou o livro, ele fez assim com a mão. O Rebbe não quer dar, não deu. Naquele momento, ele viu que estava pensando mal do Rebbe, ele desmaiou. E dizer, falar, da onde surge essa força da pessoa falar do bem do outro? No momento que ele pensa bem do outro. E para isso, ele tem que exercitar um exercício. O Yom Yom fala que é um presente divino quando a pessoa tem o dom de fazer o bom para o próximo. Despertar o bem do outro no pensamento, isso é um exercício que a pessoa tem que sempre fazer, porque não existe ninguém que só existe. Não existe ninguém nesse mundo que só tem o mal. Todo mundo tem o bem. Você tem que só procurar o bem. E você consegue encontrar o bem. Quando você não consegue encontrar o bem, é porque o mal está dentro de você. Você não consegue, seus olhos não conseguem enxergar. Quando a pessoa enxerga que o mundo inteiro está escuro, é porque o óculos dele está embaçado, é impossível. Não é que o mundo está escuro, o mundo está bom, o teu óculos está embaçado. Quando você só vê um mal no outro, é que o teu óculos está ruim, a tua visão está ruim, o mal está dentro de você. Então, essa lição é Emor, fale. Fale bem do outro, que dessa forma você vai conseguir despertar o lado positivo do outro. E quem tinha esse comportamento de uma forma muito forte era Hillel. Hillel, o sábio da Mishnah. Está escrito no Pirkei Avot, que nós lemos 2 semanas atrás. Hillel Omer. Hillel, ele fala, Hevei mitalmidav shel Aharon. Seja dos alunos de Aharon. Ohev shalom, ame a paz. Rodev shalom, corra atrás da paz. Ohev et abriot, ame as criaturas, mekarvan na Torá, e aproxime eles da Torá. O que são criaturas? São pessoas simples, que eles não têm nenhuma vantagem. A única vantagem que eles têm é que eles foram criados por Deus. Por isso que eles são chamados criaturas. Foram criados por Deus. Então, Hillel, ele fala, ame essas criaturas e aproxime eles da Torá. Como que Aharon, ele fazia isso para aproximar eles da Torá? Então, o Midrash nos conta que Aharon, ele tinha um jeitinho de aproximar as pessoas da Torá. Ele chegava para qualquer pessoa que ele viu que pecou, fez alguma coisa errada, ou que ele pisou na bola, alguma coisa errada ele fez. Então, ele chegava, Aharon era o sumo sacerdote, era a segunda pessoa mais importante do povo de Israel. Então, ele chegava para aquele judeu e falava, como vai você?
Você não sabe como eu gosto de você. E abraçava ele, aproximava ele. E o outro pensava consigo mesmo. Se Aaron soubesse o que eu fiz, ele nunca ia fazer isso comigo. E isso próprio causava nele o arrependimento, e ele fazia tshuva. Esse é o caminho de Hillel. Eu vi uma vez que alguém escreveu para o Rebbe, um professor, que ele faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa com seus alunos e não dá certo. Ele vê um aluno que fez alguma coisa errada. Ele chega para o aluno e fala, como eu gosto de você. E não dá certo. Por que para Aaron dava certo e para ele não dá certo? O Rebbe falou para ele, Aaron, ele gostava dele de verdade. Por isso ele conseguia aproximar ele. Você só está se fazendo. Dá para ver que você está se fazendo. É muito superficial. Acho que você não vai conseguir chegar no teu objetivo. Aaron conseguia chegar nesse objetivo porque ele amava as pessoas de verdade. E através disso ele aproximava para a Torá. Porque através, quando você ama uma pessoa, você só enxerga o lado positivo dele. Então, através disso, não tem jeito. Você só o lado positivo, você desperta. É maior. Você pensa positivo, fala positivo do outro, isso desperta nele o lado positivo. Isso é a maneira correta de como a pessoa aproximar uma outra pessoa. É maior. Fale bem dele. Isso vai trazer, você vai conseguir despertar, atiçar o lado positivo. Isso ele vai ficar positivo. E é interessante que essa também é a forma de você educar uma criança. No momento que você vê que teu filho fez alguma coisa errada, você chega para ele e você fala, você é terrível, pior que o diabo, o que você quer? Então, naquele momento, você estragou teu filho pior do que ele é. Naquele momento que você usou essas palavras, dizendo que você é um animal, você é um pior que... Você acabou de despertar o lado negativo dele e acabou. O resto da bronca não adianta mais nada. Ele pode ser que por medo vai fazer alguma coisa, mas você despertou algo negativo nele. Realmente isso aqui. Mas no momento que você chega para ele e fala, olha, você é tão bom, como você pode fazer uma coisa que não combina contigo? Não está no teu nível, você está no outro nível. E se você é tão bom, não combina contigo. Então, naquele momento, você colocou ele na altura, você despertou o lado positivo dele, então agora fica mais fácil. E isso que é o caminho de Aaron. É maior, fale o lado positivo. Agora nós vamos entender aquilo que está escrito no primeiro Rashi. Emor ve'amarta, lehazhir gdolim alaktanim. Tem que advertir os mais velhos, tem que advertir os mais novos. A palavra lehazhir quer dizer advertir, mas tem uma outra explicação. Vem na palavra zohar. Zohar quer dizer brilho. Lehazhir, fazer brilhar. Os mais velhos conseguem fazer os menores brilhar. Como? Emor. Através de falar com eles a palavra certa, no momento certo. Isso quer dizer emor. Emor quer dizer lehazhir dolim alaktanim. Bem, não é quer dizer advertir os mais velhos, advertir os mais jovens. Aqui está se tratando, os mais velhos vão conseguir fazer os mais jovens brilhar. Como que ele vai conseguir fazer brilhar? No momento de emor, se você vai falar a palavra certa, procurar a palavra que enaltece o lado positivo dele, através disso, lehazhir dolim alaktanim, você consegue fazer o menor brilhar. É interessante que o mundo ele é composto de 4 elementos básicos, que é o fogo, a água, o ar e a terra. Em hebraico, eish, maim, ruach e afar. Eish, fogo, maim, água, ruach, vento, ar, e afar, terra. A base de tudo é a terra. A terra é a base de tudo. A forma de cada coisa são os outros elementos. O fogo, a água e o ar. A pessoa pode servir a Deus, fazer as mitzvot, de uma forma muito seca. Eu coloco o tefilim, porque eu sou obrigado a colocar o tefilim, assim eu fui ensinado, eu coloco, eu tiro, eu rezo como se fosse um robô, falo palavra por palavra, de uma forma muito seca. Isso aqui é o lado da terra que está dominando nele. Às vezes ele pode colocar nessa terra um pouco de empolgação, que é o fogo. Fogo quer dizer empolgação. Ou um pouco de, como se chama, de grude, para as coisas, um pouco de umidade, para as coisas realmente se apegarem a ele. Isso é a água. Ou ruach quer dizer espírito também, um vento que leva ele lá para cima. Às vezes ele pode servir a Deus como a terra, às vezes ele pode conseguir. Lehazhir dolim alaktanim significa despertar o lado da empolgação nos menores.
Isso quer dizer Emor. Emor são as iniciais, Eish, Maim, Ruach. Fogo, água e vento. Isso quer dizer Emor. Emor quer dizer a empolgação, a vibração, a elevação que você coloca no próximo lehazir, o brilho que você dá no próximo. Como? Através de Emor, despertar o lado positivo dele. Teu filho pode fazer todas as mitzvot, mas vai ser uma coisa seca, sem empolgação nenhuma. Porque ele foi educado dessa forma. E ele foi educado que ele não presta de qualquer jeito, ele só faz obrigação. Então, no momento que o pai enaltece ele, que nem a história que eu contei aqui no Shabbat, que o Rebbe fez a criança subir lá em cima, aí realmente você vê a pessoa, uma outra pessoa. Por quê? Porque ele foi lehazir, ele foi brilhado, ele foi enaltecido o lado positivo dele. Isso quer dizer a palavra Emor. Então, aqui nós vamos entender agora porque justamente nessa mitzvah que nós temos a ordem de o pai ensinar para o filho. Vamos voltar ao passuco. Emor la Kohanim bnei Aaron. Fale para os Kohanim. Kohanim é igual a Aaron a Kohen, que ele, o assunto de Aaron a Kohen era esse. Falar, aproximar o próximo. Bem me talmidash de Aaron. Fale para o Kohanim, filho de Aaron, aqueles que aprenderam de Aaron. Emor ve a Marta, lehazir, eles vão advertir os menores. Para que eles vão advertir eles? Lenefesh lo itamah be'amav, que uma alma não vai se impurificar dentro do povo. O que quer dizer isso? Infelizmente, nós vivemos numa época que as tentações para a educação de um filho é muito forte para levar ele para o outro lado. As tentações desse mundo levam ele muito forte para o outro lado. Por mais que você tente educar, é difícil. Então, realmente, é muito difícil ter certeza lenefesh lo itamah be'amav, que uma alma não vai se impurificar dentro do seu povo. É muito difícil manter os filhos no caminho certo, para que eles não vão se impurificar, para que eles não vão desviar, levar o caminho, levar fora do caminho, andar fora do caminho. Então, isso que fala para nós, para Parashá, você quer ter certeza que teus filhos, lenefesh lo itamah be'amav, que uma alma não vai se impurificar dentro do povo? Sabe qual a receita? Emor ve'amarta. Faz seu filho brilhar. Desperta o lado positivo dele. Emor, fale para ele, realmente desperta o lado positivo dele, automaticamente você vai ver que ele vai conseguir dominar essas tentações negativas, ele realmente vai sair vitorioso para o lado positivo, através de Emor, Eish, Maim, lua, fogo, vento e água, com a empolgação, ele vai servir a Deus de uma forma diferenciada. E isso é a lição que nós temos realmente no início da Parashá, Emor ve'amarta. Agora nós vamos entender qual é a ligação que nós temos com Sfirat HaOmer. A mitzvah de Sfirat HaOmer está no meio da Parashá. Esses dias de Sfirat HaOmer são dias de elevação espiritual. Cada dia nós contamos o Homer, etc. Por outro lado, esses dias são considerados dias de luto. Dia que nós não podemos, durante Sfirat HaOmer, não podemos cortar o cabelo, não podemos fazer casamentos, não podemos fazer shechiah, não podemos participar de festa, danças, etc. Tudo isso aqui é vetado. O que aconteceu? Que uma época de luto, que nós estamos enlutados pelo falecimento dos filhos, dos alunos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tinha 24 mil alunos. E todos eles pereceram nessa época de Sfirat HaOmer. Todos eles. Não sobrou nenhum. E Rabbi Akiva teve que fazer uma nova yeshiva, trazendo novos alunos. O que aconteceu com os alunos dele? Eles morreram numa epidemia. Por quê? Então, a Gemara fala para nós que eles não tinham o costume de respeitar uns aos outros. Os alunos de Rabbi Akiva, eles não tinham o costume de respeitar uns aos outros. E isso causou a grande epidemia. Então não dá para entender. Nós acabamos de ver semana passada que Rabbi Akiva ele falava que amar o teu próximo como a si mesmo. Essa é uma grande regra natural. Como pode ser que alunos de Rabbi Akiva, que não são alunos qualquer, são alunos de Rabbi Akiva, que eles realmente seguiam o que o mestre manda? Como pode ser que alunos de Rabbi Akiva, eles não vão conseguir manter essa base dos ensinamentos de Rabbi Akiva? Zé Clau Gadol Batorá, uma grande regra natural. Eles não vão ter honra entre si? Mas o Rebbe fala que, na verdade, não existia briga entre eles. Um nem brigava com o outro. Não está escrito que eles batiam no outro, xingavam o outro, brigavam. Não está escrito nada disso. Eles cumpriam a mitzvah de Ahavat Israel. Eles eram alunos de Rabbi Akiva, amar o próximo. Eles faziam exatamente o que manda o figurino. Eles não se vingavam, eles não xingavam, não roubavam, etc. Mantinham tudo as coisas certas. Mas eles não honravam um ao outro. Faltava honra. Está escrito, existe um dito
na Torá que está escrito que os alunos estão falando sobre os filhos de Shimon e Levi. Está escrito que Beapam hargu ish. Eles mataram um homem com o nariz. Beapam quer dizer com o nervosismo dele. Na tradução literal, eles mataram um homem com o nariz. Como que se mata um homem com o nariz? Com um soco, a gente já viu matar. Um chute. Com o nariz? É muito fácil matar com o nariz. Quando alguém fala para você, você conhece fulano? Você torce o nariz. Acabou. Você matou ele. Matou o homem. Você conhece fulano? Torceu o nariz. Que beapam harguish. Com o nariz eles mataram gente. Isso quer dizer lá na Hagu Kavod Zebezé? Não, lógico, os alunos de Rebbe Akiva, Ahavat Israel, mas torciam o nariz um para o outro. Isso já é suficiente. Isso já acabou. Mas o que eles fizeram já de errado? Só por causa disso eles morreram 24 mil alunos de Rebbe Akiva, assim. Porque isso é muito pior do que você dar um soco dele, um tapa nele. Pelo menos lá você depois vai se arrepender, vai pedir para ele desculpa, tshuva. Aqui, você sabe o que eu já fiz? Eu só torci o nariz para ele. Isso é muito grave. Isso aqui é considerado muito grave. Isso quer dizer, de onde vem isso aqui? Né? Porque eles não conseguiam olhar o lado positivo um do outro. E isso quer dizer o contrário de amor. Quer dizer, eles olhavam para o outro e eles encontravam somente coisas negativas. Então, por isso, eles não conseguiam manter o respeito um para o outro. E isso foi a causa da morte dos filhos do aluno de Rebbe Akiva. O Rebbe explica o seguinte, que as pessoas, eles não têm da mesma forma que a digital de cada um é diferente, a cara de cada um é diferente. Assim também a mente é diferente. Quando o Rebbe Akiva dava um discurso, então cada um entendia de outra forma, porque a mente de cada um é diferente. E quando cada um falava, você viu que falou Rebbe Akiva isso? Não, ele falou aquilo. Eles começaram a discutir, não, mas Rebbe Akiva falou sobre isso. Não. E cada um achava que queria provar para o outro que ele tinha razão. E ele queria provar para o outro por amor ao próximo, ele quer, afinal de contas, é meu amigo, eu preciso falar. Mas quando a pessoa quer provar para o outro que ele tem razão por amor ao próximo, então isso aqui é o caminho para tirar lá na Hagu Kavod Zebezé, de não ter honra um para com o outro. E isso que aconteceu com os alunos de Rebbe Akiva, lá na Hagu Kavod. Então isso para nós é a lição, para que consertar o assunto do Sfirat HaOmer, do luto de Sfirat HaOmer, e transformar os dias de Sfirat HaOmer em dia de festas e não de luto, é mor. Fale bem do próximo. Na verdade, pense bem do próximo. Lehazir, desperte o lado positivo de cada um. Somente assim você vai conseguir revelar o lado positivo dele. Você vai conseguir despertar para que colocar em tona e salvar a vida dele. Um judeu pode salvar a vida do outro somente com pensamento. Está escrito no Likutei Diburim, que é o livro de Sichot do Rebbe anterior, é o primeiro dito do Likutei Diburim, que ele fala que Machshavah Moelet, um pensamento tem a força muito forte, tem um poder muito forte de salvar uma pessoa. Então, ele conta lá que o Rebbe, o primeiro Rebbe, no dia de Yom Kippur, no dia de Rosh Hashanah, no dia de Neilá de Yom Kippur, ele pegava um tempo para pensar nos seus Hassidim. E isso que dava força para eles o ano inteiro. O pensamento positivo daquele momento, isso dava força para o ano inteiro. É a mesma coisa que acontece da maneira na educação dos filhos. Quando você trabalha para despertar e pensar o lado positivo dele, você realmente consegue despertar aquilo e levar à tona. Tinha uma vez uma yeshiva em Israel que tinha lá um aluno que não era dos melhores alunos, não se comportava. Então a diretoria foi aguentando, até que chegou o momento, eles ligaram para a mãe, falaram, olha, seu filho foi expulso da yeshiva. Está indo para casa. Falei, espera que estou chegando aí. Falei, não, você não precisa vir aqui. Filho falou, não, espera que estou chegando aqui. E a mãe foi até a yeshiva. Ela falou, o que aconteceu? Olha, o comportamento dele é totalmente inadequado, nós mandamos embora. Falei, mas por que vocês esperaram até hoje que vocês não me falaram antes? Falei, o que você podia fazer? Você está na tua casa. Você não está aqui cuidando dele. Nós temos que cuidar dele. Não está dando certo. Ele vai ser mandado embora para casa. A mãe falou, mas eu podia fazer muito porque vocês não podiam fazer. O que você podia fazer? Eu podia falar um capítulo de Teilim por ele. E quando você fala um capítulo de Teilim com intenção, pensando com pensamento positivo, você consegue salvar a vida dele. E não sei qual foi o final da história, mas no final essa mãe conseguiu muito mais que toda a diretoria que tinha na Yeshiva.
E esse é o ensinamento da nossa paraxá. Emor la Kohanim bnei Aaron. Fale para os Kohanim, filhos de Aaron. Quer dizer, isso aqui, a maneira de você educar, leazir, fazer que os menores começem a brilhar, fazer que os menores tenham empolgação. Leazir, gdolim, quer dizer, gdolim, grandes, não somente adultos, pessoas que já estão grandes, que já chegaram no nível que eles já trabalham a Deus com empolgação, Emor, com fogo, com água, com vento, com espírito. Eles têm a força de pegar aqueles que são tanim, pequenos em espírito. Pode ser que ele já tenha 70 anos, mas ele é pequeno em espírito. E despertar nele aquele fervor, aquele amor, aquela empolgação para o estudo da Torá. E é essa a lição que nós aprendemos na nossa paraxá. Paraxá Temor. Ele foi dado justamente nesses dias que nós estamos agora, nos dias de Sfirat HaOmer, que lembra para nós o luto pelos alunos de Rav Akiva, porque Lo Nahagu Kavod Zebazé, por falta de honraria um com o outro, é o melhor antídoto para toda essa situação é Emor. Fale, procure sempre o lado positivo do outro. Nós estamos agora vivendo os últimos momentos do exílio, do galuto. Esse galuto durou quase 2 milênios. Por que durou 2 milênios? Então, a Gemara nos diz que o que levou, o motivo desse exílio, foi o fato que tinha entre o povo de Israel sinat chinam, o ódio sem motivo. E o que vai trazer a construção do Beit HaMikdash? Ahavat chinam, o amor sem motivo. Mas o que quer dizer ódio sem motivo? Ninguém é bobo de ter ódio para o outro sem nenhum motivo. Alguma coisa o outro fez para ele. Não tem como ser sem motivo. Alguma coisa ele fez para ele. Mas a resposta para isso é que quando a pessoa faz alguma coisa ruim para o outro, ele consegue receber aquilo com juros e correção monetária de volta. Ele recebe tudo com juros e correção monetária. Por quê? Porque o outro falou, fulano me fez isso. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me vingar dele. Então ele começa um dia a pensar o que eu vou fazer. No dia seguinte, a bola já está grande, aí começa a crescer mais ainda. E no outro dia está maior ainda. Chega um momento que está enorme. Então isso é ódio sem motivo. Ele te fez alguma coisa, pode ser uma bolinha pequena já era o suficiente, mas todo o resto, os juros e correção monetária, isso é sem motivo. Na verdade, Hassidut explica que nem o primeiro ódio era positivo. Também o primeiro ódio era sem motivo, porque na verdade, se fulano fez isso contigo, é porque alguma coisa você merecia. Deus que dirigiu as mãos dele, não foi? Você não precisa ficar nervoso com ele, isso tudo vem de Deus. Mas vamos dizer que você arranjou um motivo para ficar nervoso com ele, mas tanto assim, isso é ódio sem motivo. Isso que trouxe a destruição do Beit HaMikdash. Como que o Beit HaMikdash vai ser construído? Com amor sem motivo. Mesmo aquele que não merece teu amor, mesmo aquele que você vê, esse não presta, também tem que despertar para ele esse amor. E isso através de Emor. Emor ve amarta, lehazhir gdolim alaktanim. Os maiores têm que despertar o amor e tem que despertar a afeição, a empolgação e o brilho dos menores. Dessa forma, nós vamos conseguir chegar ao nível que um amor sem motivo, ahavat chinam, e isso vai acabar com todo o motivo do exílio, vai destruir todo o assunto principal de Sinat Chinam que trouxe o exílio, vai acabar com todo o exílio automaticamente e vai brilhar o assunto da Geulah, a redenção total, que isso vai acontecer na Geulah. O amor vai estar à tona, vai estar despertado, não vai existir mais ódio, não vai existir mais inveja, não vai existir mais concorrência, não vai existir fome, nada disso vai existir, porque as pessoas vão estar totalmente unidas, um vai ajudar o outro, não vai ter esse sentimento, e isso é o sinal da Geulah. O Rebbe falou que nós precisamos começar a viver na Geulah, leva-me mit Moshiach, começamos a ter que viver com a Geulah. Viver com a Geulah é despertar o Ahavat Israel o máximo possível, começando na cabeça, no pensamento, levando para a fala e levando para a ação. Dessa forma, nós vamos acabar com todas as limitações do galuto, com todo o luto desses dias de Sfirat HaOmer. Vamos transformar esses dias em dias de Sasson, Besimcha, dias de alegria e comemoração. E a festa de Lag BaOmer, que é o máximo da alegria, vai se expandir para o mês inteiro. Vai ser o mês inteiro Lag BaOmer. Sfirat HaOmer vai ser Sfirat HaOmer inteiro Lag BaOmer. Então, seriam dias de alegria e festa que possamos comemorar isso junto com Mashiach Tzidkeinu, ainda o dia de hoje, para poder, todas as próximas festas, Pesach Sheni, já está no terceiro Beit HaMikdash, comendo Korban Pesach, fazer também Lag BaOmer, Kura Bishimam Bar Yochai, todos os Rebbeim junto comemorando essa festa, que seja ainda hoje para todos nós, se Deus quiser. Bem. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Escolha, Rabino, muito bom. Escolha. Deixa eu só tirar aqui, como que tira aqui, ó, a gravação.
Ok.